Anamnese da gestante. A anamnese da gestante, ela é muito importante para identificar se essa gestante tem alguma patologia, se ela vai apresentar alguma patologia, se ela já tem alguma alteração que pode prejudicar para ela e para o seu filhote. Logo no início tem a identificação. A identificação, ela vai ser os dados do proprietário e alguns dados da própria fêmea, como por exemplo a sua aptidão, se ela vai ser para corte, se ela vai ser para leite, o seu peso, a sua raça, a sua espécie. Em seguida tem a queixa principal. A queixa principal, ela vai ser trazida pelo proprietário, onde o proprietário pode falar que essa fêmea não está se alimentando, ou que essa fêmea está tendo problema de nutrientes, entre outras várias coisas. Em seguida tem uma anamnese. Essa anamnese, ela vai depender da queixa principal. A anamnese, ela vai ser dividida em duas partes: a anamnese geral e a anamnese específica, onde a anamnese geral se pergunta sobre vacinação, sobre vermifugação, sobre alimentação, e se faz uso de uma única seringa em vários animais. E a anamnese específica, ela pergunta sobre a sua gestação, como foi essa gestação, se essa fêmea já pariu outras vezes, entre outras coisas. O exame físico. O exame físico também é dividido em duas partes, o geral e o específico, em que o geral a gente vai observar mucosa, linfonodos, temperatura, essas coisas. E o específico, a gente vai mais para essa área específica da gestante, como por exemplo, a percussão para observar como é que tá, a palpação para observar como está esse feto. Por isso que os veterinários fazem uso de alguns exames complementares, como é o exemplo de um ultrassom, né, um hemograma e um bioquímico, para tentar ajudar a observar melhor como vai ser essa fêmea e como está indo o andamento do seu feto. Olá, irei falar um pouco sobre os cuidados que se devem ter com a fêmea após o parto. Quanto ao manejo, é interessante separar as vacas em lotes, as vacas que estão perto de dar à luz em lotes, a fim de se ter uma melhor visualização desses animais, principalmente se o produtor tiver um rebanho muito vasto. Facilita bastante a vida do produtor separar esses animais, porque essas vacas nessa fase precisam de cuidados especiais, cuidados diferentes das vacas vazias, né? Essa observação consiste em identificar qualquer distúrbio, fisiológico ou não, que venha a ocorrer com esses animais, como uma retenção de placenta, um prolapso uterino, uma laceração da vulva após o parto, uma hipocalcemia, distúrbios metabólicos e fisiológicos são bastante comuns, né, nesse período, né? E a maioria deles está ligada ao cálcio, a hipocalcemia no caso, né? A hipocalcemia quer dizer o cálcio auxilia diretamente na contração uterina, e sem a contração uterina adequada causada pela hipocalcemia, não ocorre a expulsão da placenta e acaba ocorrendo uma retenção placentária. A retenção placentária deixa o ambiente uterino propício a infecções e proliferação de bactérias, né? Podendo gerar uma metrite puerperal. Quanto aos cuidados com a alimentação, é de extrema importância, porque o animal está com o sistema imune deprimido, não consegue se alimentar adequadamente, tendo que mobilizar reservas de gordura para atender sua demanda energética. Então, se o produtor oferece uma água fresca, forragens de qualidade e o balanceamento adequado entre energia e proteína, auxilia bastante. Diante do exame clínico do neonato, é muito importante que após o nascimento faça uma avaliação para saber como está a sua vitalidade. De início, tem a identificação, né? Que é estabelecido um código para ele, que é feito tanto por números como por letras. Aí identifica também a raça, o sexo, e aí faz a pesagem, que é feita antes da colostragem. No histórico, deve conter a data de nascimento, qual foi o tipo de parto, se foi eutóxico ou distóxico, quem é a mãe,
e se foi de fertilização in vitro, monta natural ou inseminação artificial. Na anamnese, é preciso saber como foi a condição do parto. Se no caso demorou demais, se precisou de alguma intervenção. Aí é preciso saber também se teve a ingestão do colostro, quando foi, qual foi a quantidade fornecida, o histórico da mãe, saber se ela teve alguma enfermidade, se recebeu algum tratamento, saber também se teve a higienização correta do umbigo e se apresentou micção e o mecônio normalmente. Diante do exame físico geral, foi criado o score de Apgar, que é uma tabela onde faz uma análise clínica e comportamental do neonato, que é dada uma pontuação de 0 a 2 para saber se ele está apresentando normalmente os critérios estabelecidos na tabela, que são a frequência cardíaca, intensidade respiratória, irritabilidade reflexa, tônus muscular e coloração das mucosas. Diante disso, os aspectos a serem avaliados é que se o animal ele permanece em postura quadrupedal, se ele está em estado de consciência normalmente, se o seu peso está proporcional e o tamanho também, se ele apresenta ali uma alteração congênita, como por exemplo atresia anal ou alteração de conformação dos membros, se ele se movimenta normalmente e tenta corrigir, né, a posição da cabeça, se colocando em decúbito external, porque se ele não consegue ficar em decúbito external, é porque ele pode estar apresentando baixo tônus muscular. E aí também avaliar se ele apresenta dificuldade respiratória. Então, é feito o tugor cutâneo para saber o grau de hidratação, né, ali do neonato. O exame das mucosas, que podem variar de coloração devido à quantidade e à qualidade daquele sangue circulante, das trocas gasosas e também devido, né, à presença de hemólises que podem estar tendo ali, ou também função hepática alterada. E eles apresentam uma coloração rósea menos intensa. Então, se estiverem apresentando uma coloração mais intensa, pode estar tendo alguma congestão ali. E tem tempo de perfusão capilar, né, o TPC, entre 1 e 2 segundos. Faz a palpação dos linfonodos para ver a simetria, sensibilidade, temperatura, consistência e tamanho, para ver se estão reativos, né? Podendo indicar ali alguma alteração, se o animal, né, estiver apresentando. E aí, em relação aos parâmetros vitais, de maneira geral, em comparação com os animais adultos, eles apresentam valores de referências mais altos, devido dos mecanismos fisiológicos, né, do neonato ainda está se adaptando à vida extrauterina. Na temperatura, há uma diminuição nas primeiras horas ali após o nascimento, devido à menor eficiência, né, da regulação térmica do neonato naquele momento e da sua troca de calor para o meio externo. E aí depois, com o tempo, vai se estabilizando. Eles devem iniciar os movimentos respiratórios em torno ali de até 60 segundos após o nascimento. Então, é muito importante fazer a avaliação da frequência respiratória, porque eles podem apresentar acidose respiratória e metabólica. E isso pode ser corrigido em torno de, no máximo, até 48 horas. Então, é muito importante ser avaliada a frequência respiratória devido a esses transtornos, né, respiratórios e metabólicos.
para, no caso, serem corrigidos imediatamente. E aí, o sistema circulatório é caracterizado pelo volume sanguíneo, pressão e resistência vascular periférica baixos, porque a atividade nervosa simpática do miocárdio ainda se apresenta incompleta. Como já foi dito, o neonato bovino merece uma atenção especial no exame clínico. Agora, vou falar sobre alguns desses sistemas específicos. O exame do sistema linfático é muito importante a partir da análise dos linfonodos. Pode-se suspeitar de diversas doenças, como por exemplo, o linfoma. As características a serem analisadas são o tamanho, a forma, a consistência, a mobilidade, a temperatura e a sensibilidade. Esses que variam de acordo com o curso do processo inflamatório. Já o baço, o maior órgão linfóide, tem o som de sua percussão maciço e tem como algumas de suas funções a fagocitose de substâncias estranhas e de hemácias velhas. Ele também serve como reservatório sanguíneo, além de produzir anticorpos, que são extremamente essenciais nesses primeiros momentos de vida do animal. Já a pele tem como suas principais funções a proteção mecânica, percepção sensorial, regulação térmica e equilíbrio hídrico e eletrolítico. Alguns dos fatores importantes ao se analisar em neonatos é a coloração da pelagem e a elasticidade da pele, se está com algum odor anormal, verificar se há prurido e se atentar também à presença de parasitas, esses que podem gerar vários problemas ao filhote. As alterações na pelagem podem ser uma hipotricose ou alopecia, que pode ser geral ou localizada. A generalizada pode ser hereditário ou por conta de alguma alteração no folículo piloso. Já a local pode ser por sarna, dermatofitose, dermatofilose ou por eczema. Na pele também pode haver aumento de volume, que podem ser causados por edema, efizema cutâneo, tumores, abscessos ou até mesmo hérnias. Então, agora a gente vai entrar, nos cuidados propriamente com o neonato, logo quando ele nasce. Sabemos que o sistema imunológico, do neonato, ele é formado antes mesmo de nascer. Já na gestação, no 27º dia, já começa a se formar o timo, que é o principal órgão linfóide, que constitui ali o sistema imune do neonato. E esse órgão, ele vai ficar desenvolvido até o nascimento. Após esse nascimento, esse órgão, que é o timo, vai involuir. Então ali tem um déficit de proteção, E o que vai acontecer com esse neonato? Esse sistema imune inato dele, ele serve para muitas coisas e tem muitas funções, como barreiras físicas, pele, pelo, humoral, que é o sistema complemento, E também a resposta celular que esse indivíduo vai ter frente às possíveis adversidades que podem acontecer com ele. Então, ali o colostro é a secreção produzida pela mãe, que vai ter grande quantidade de gordura, proteína, carboidrato, hormônios, tudo visando proteger esse neonato para que, ao consumir, como suas vilosidades intestinais ainda estão muito, muito suscetíveis e também possíveis de receber essa suplementação, ao receber esse colostro, que é da mãe, suplementado com várias coisas que eu já disse, essa vilosidade que está mais aberta ainda, ela consegue digerir. E esses fatores de proteção vão para o neonato, E ali tem o tempo, qualidade e quantidade. Então, o tempo. Esse colostro é ideal que o neonato ingira assim que nasce. Então, até 12 horas ali ele precisa ingerir. E a qualidade desse colostro, tem que ver, se não tá com alguma secreção, se a mãe não estava doente, produziu pouco ou não produziu nada, como tá mesmo a textura, a coloração desse colostro. Então, a gente tem que conhecer e saber como tá a qualidade. E a quantidade, Esse colostro aí tá sendo pouco produzido, muito produzido, tá tendo alguma interferência, tudo isso tem que ser observado. E a quantidade também do que o neonato vai ingerir. Ele tem que ingerir pelo menos 10% do peso vivo dele, nessas primeiras 12 horas aí. E o que acontece se o neonato não tiver
esse apoio da mãe for abandonado, ou a mãe morreu pós-parto, ou aconteceu alguma interferência que não produziu colostro. É interessante que nas fazendas exista um banco de colostro, né? Que esse é um banco que alberga colostros para possíveis interferências como essas, para que esse neonato não fique sem proteção e sem esse primeiro suplemento aí que ele precisa receber. Outro cuidado que devemos ter é com o cordão aí, esse cordão umbilical, que é a ligação entre a mãe e o feto ainda na barriga. Então, esse cordão umbilical, ele tem veias, artérias e úraco, que servem para nutrir esse neonato e fazer com que os nutrientes da mãe vão para o neonato e que o neonato possa excretar também o metabolismo que está acontecendo nele. Então, as veias e artérias vão se ligar ali no abdômen, onde tem um anel ali, onde ela vai passar para o abdômen do neonato. Então, a gente pode perceber que ali as artérias vão cair nos rins, no pulmão e as veias ali no fígado. Então, elas se juntam e vão para esses órgãos. O úraco é importante porque esse úraco ele serve para que a urina fetal ali vá para o local certo. E qual é esse local? O local é o alantoide. Então, na placenta tem um local certo para descarte de excretas. E corte e cura. Por que é importante se intensificar nisso? Quando um parto é assistido, tem problemas e intercorrências, a gente tem que ter cuidado com esse umbigo, né? Porque ele pode ficar suscetível à infecção, à inflamação, a intercorrências. E como é um conjunto de artérias, veias, esse é um canal aberto que se liga ao abdômen. Então, se qualquer intercorrência acontecer, pode gerar uma devastação ali, não só nesse local do umbigo, mas sim no organismo do paciente todo, como um todo. Então, o corte tem que estar de luva, ter material certo, né, para cortar, ter cuidado com a higiene desse umbigo. E o corte tem que ter ali um mínimo de distância, né, para cortar o local certo. E a cura, o que é cura? É o uso de produtos para que esse umbigo ele não gere mais inflamação ao longo do tempo. Então, qual produto a gente vai botar? Um iodo a 7 a 10%, não mais que isso, ou o ácido pícrico, que é usado também, só que menos, a 5%. Então, a gente vê ali que o produtor está usando luva, está fazendo a cura. Essa cura deve fazer em torno de 5 a 7 dias, pelo menos. Então, o que é importante nesse programa aí de cuidado? A gente tem uma programação fixa com o que vai ocorrer, né? Eu vou ter a gestação da vaca e vou saber quando vai nascer. Então, eu tenho que estar preparado para atender esse neonato, ter um olhar cuidadoso com ele, porque ele vai ser ali o futuro da fazenda. Então, separar lotes. Eu não posso deixar um neonato em um lugar com outros animais, sendo que ele é jovem e não sabe se defender ainda. Então, tem que separar certinho. A mãe vai tentar defender o filhote. Então, tudo isso tem que estar separado e muito bem organizado. Instalações. Porque a gente não pode deixar esse neonato com esse possível suscetibilidade à doença em lugares sujos, muito úmidos, com muito frio, porque sabe que tem a tríade do neonato e ele pode entrar em falência e morrer a qualquer minuto ali que você não teve esse cuidado. Bom, acerca das patologias, os bezerros vão estar mais suscetíveis a adquirir doenças nas suas primeiras semanas de vida. Por isso, é de extrema importância que o tratador tenha cuidados básicos com esses animais para evitar o aumento das taxas de mortalidade, que vão ocorrer principalmente até o período de desmame. Os problemas mais frequentes vão ser infecções de umbigo, diarreias, tristezas parasitárias e pneumonias. O manejo nutricional correto, prevenção e controle de doenças vão favorecer para melhorar a saúde desse animal e também possibilitar que ele venha a expressar o seu máximo potencial produtivo e também reprodutivo durante o seu período de vida.
contribuindo para um retorno econômico positivo para o produtor, pois ele não vai estar gastando com medicamentos e nem tendo que se preocupar com futuras epidemias, se ele manter um cuidado, um padrão na criação desses neonatos. O período entre o parto e o desmame vai ser o período mais crítico, onde temos um percentual de 75% de mortalidade de bezerros. Dessa forma, o desempenho, a saúde e o crescimento desse animal vai ficar condicionado a esses fatores que ocorrem antes, durante e no período após o parto. Além disso, outra questão muito importante é que os bezerros podem funcionar como incubadores biológicos e ampliador de doenças etiológicas, pois quando eles têm um contato com uma baixa concentração de agentes patogênicos etiológicos, eles vão apresentar sinais clínicos ocultos ou muito baixos e você não irá perceber, e ele irá continuar disseminando a patologia para o rebanho, que vai ocasionar um grande prejuízo econômico. Por isso, monitorar esses animais é de extrema importância e também manter o manejo dos locais onde esses animais ficam, das instalações, minimizando assim os riscos de infecção. Bom, as omphaloflebites são as infecções umbilicais nos recém-nascidos, que vão ser causadas por fatores ambientais, higiênicos, traumáticos e também bacterianos. Elas são divididas em infecciosas, onde é subdividida em extraabdominal e intraabdominal, como omphaloflebites, e não infecciosas, como no caso de hérnias e defeitos congênitos, entre outros. Esse cordão umbilical que é rompido após o parto vai ser a principal porta de entrada para infecções, por isso é muito importante cuidar com o umbigo desse animal. As infecções bacterianas por infestação de mosca, por exemplo, vão apresentar sinais clínicos como edema, presença de secreção serosa e dor. E caso a infecção esteja mais agravada, o animal vai apresentar sangramento local, além da presença de larvas. O animal que tem omphaloflebite, ele vai apresentar febre, isolamento do rebanho, vai passar a maior parte do seu tempo em decúbito, e além disso vai apresentar sintomas também de doenças secundárias. Já a diarreia vai ser caracterizada por uma grande perda de líquido e de eletrólitos, que vai levar esse animal a um quadro de desidratação e que, a depender desse grau, pode levar até mesmo ao óbito. Além disso, o animal também pode apresentar perda de peso e levar ele a um quadro de choque hipovolêmico. A diarreia é uma das principais causas de mortalidade dos neonatos, por causa dos seus micro-organismos patogênicos. Os principais são enteropatogênicos, bactérias como Escherichia coli e Salmonella sp, vírus e protozoários como Eimeria sp. As infecções por Escherichia coli vão ser as principais causadoras de diarreias, onde o animal comumente vai ter uma diarreia com aspecto aquoso, de coloração amarelo pálido ou esverdeado. Mas, muito frequentemente, em quadros mais graves, o animal também pode apresentar o muco com sangue. Por isso, a diarreia também acarreta grandes prejuízos econômicos ao produtor, devido aos óbitos, custos com medicamentos e além dos riscos de disseminação no rebanho. O sistema respiratório dos bovinos está sempre vulnerável a micro-organismos com alto grau patogênico. Entretanto, na maioria das vezes, o sistema imunológico dos animais saudáveis consegue nivelar essas infecções sem maiores problemas. O que não acontece quando o sistema imunológico dos animais se encontram afetados, criando assim uma porta de entrada para micro-organismos oportunistas, tais como bactérias e vírus. A broncopneumonia é descrita como uma inflamação em brônquios, bronquíolos e parênquima pulmonar. É uma doença multifatorial, podendo ser causada por bactérias ou vírus. As bacterianas são consideradas as mais frequentes, com maior mortalidade e causadoras das maiores perdas econômicas. Já as de cunho infeccioso acometem muito frequentemente os neonatos e bovinos e animais confinados, devido às suas características imunológicas geralmente se encontram baixas. Seu alto potencial infectante, seus surtos podem gerar perdas de até 75% do rebanho, gerando significativas perdas aos criadores, posteriormente prejudicando a pecuária. O estresse, a adaptação do animal ao confinamento, o inverno e a poeira são fatores predisponentes à incidência de doenças respiratórias, causando decréscimo de sua imunidade. Normalmente, sua sintomatologia é percebida devido à apatia acrescentada de
dispneia respiratória, febre e presença de secreções nasais, podendo também acontecer morte súbita, sendo esse um grande indicativo aos proprietários. Uma forma de tratamento seria a antibiótico-terapia, com uso por eleição da enrofloxacina, sendo diclotril, que é uma associação de enrofloxacina com diclofenato de sódio, a medicação mais indicada, pois além de combater as infecções bacterianas, possui um efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético. A tristeza parasitária bovina é constituída como um complexo de doenças causadas principalmente por protozoários da espécie Babesia bovis e pela Escherichia anaplasma marginale, que provoca a anaplasmose, transmitida pelo carrapato Bophilis micrópolis. Entretanto, alguns estudos mostram que a anaplasmose ela pode ser transmitida também por moscas e mosquitos. Em alguns outros casos também já se relatou casos de transmissão por via transplacentária e por fomites. Costumam ser expressas por perda de peso, apatia, anemia, hemólise, hipertrofia de baço e, em alguns casos, a presença de icterícia. O colostro é o principal meio de prevenção para os bezerros. Entretanto, muitas vezes, as vacas leiteiras, por questões ambientais, não possuem imunidade adequada, havendo pouca imunidade transmitidas para suas proles, facilitando assim a infecção dos bezerros por esses homeoparasitas. O tratamento de eleição costuma ser a oxitetraciclina, tendo efeito antibacteriostático, podendo ser acompanhado de diclofenaco de sódio, além de medidas preventivas, tanto de controle parasitário do rebanho, quanto de questões sanitárias e de excesso de animais em confinamento, que vão causar a diminuição da imunidade desses animais.